Oi, gente rica. Neste 50º episódio de Brilhantes Imortais, eu vou falar sobre um homem que é uma referência para mim de inteligência ou gestão emocional, como você queira, né? Porque depois de falar do Daniel Goleman e do Dr. Augusto Cury com seus conceitos, eu resolvi trazer um exemplo vivo dos livros, né, que esses dois homens têm para nos ensinar. Esse homem é o Rodrigo Silva. Ele é um filho de Deus, um pastor, graduado em teologia, filosofia, mestre em teologia histórica, doutor em teologia bíblica pela Pontifícia Faculdade da Nossa Senhora de Assunção, em São Paulo, doutor em arqueologia clássica pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em arqueologia bíblica pela Andrews University nos Estados Unidos. O Dr. Rodrigo, ele é assim um historiador e especialista também em arqueologia bíblica, concluída na Universidade Hebraica de Jerusalém. E ele também é graduado em filosofia, ou seja, esse homem possui assim um vasto conhecimento e um currículo acadêmico sem comparação, né? Sem contar que ele já viajou para Israel mais de 30 vezes para estudos e ensinos arqueológicos. Ele conquistou o título de doutor em arqueologia clássica pela USP e é professor de teologia e arqueologia bíblica do Centro Universitário Adventista de São Paulo, que é no campo de Engenheiro Coelho, né, da Unasp. E ele atua também como curador de um museu no Oriente Médio. E também como apresentador do programa Evidências, que é um programa semanal que é transmitido pela TV Novo Tempo. Apesar dele ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele tem assim ensinado pessoas de vários ramos do cristianismo, né? Católicos, protestantes e de distintas outras crenças e religiões, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, por meio dos seus conteúdos nas redes sociais, somando assim, mais de 3 milhões de seguidores, unindo os números do seu canal do YouTube e do seu perfil no Instagram. Sabe por que isso? Porque ele é uma pessoa que você não vê falando mal de ninguém, né? Você não vê ele falando mal de nenhuma religião, não vê ele falando mal de nenhum líder espiritual. E isso é a verdadeira aplicação em tempo real da inteligência emocional e dos 5 pilares defendidos pelo Daniel Goleman, né? Assim também como a teoria multifocal, né, do Dr. Augusto Cury, que é essa inteligência multifocal, a gestão das emoções. O Dr. Rodrigo é mineiro, de Belo Horizonte, nasceu em 1970 de uma relação entre seus pais depois de alguns copos de cerveja. O pai dele estava arrasado porque a mulher havia abandonado e levado a sua filha, se não me engano, junto, né? E a mãe dele estava na mesma situação, porque o marido havia abandonado-a, deixando sozinha com o filho. E aí os dois se encontraram, choraram as suas mágoas, fizeram sexo naquela noite e a mãe do Rodrigo ficou grávida, em meio a um ambiente cheio de complicações. E ele foi uma criança que sofreu muito em casa. É um homem preto que podia estar por aí se vitimizando pela falta de oportunidades, mas ele tinha sonhos e correu para realizá-los, porque acreditou que podia todas as coisas. O primeiro contato do Rodrigo Silva com a religião foi na igreja católica que ficava no bairro dele. E aí ele se envolveu em muitas atividades dentro da igreja. E foi nesse contexto que ele desenvolveu a sua fé e o desejo de estudar arqueologia ainda bem jovem.
Aí o Rodrigo decidiu mudar de religião, piorando os conflitos dentro da sua própria casa, que já não eram pequenos. E contra a vontade dos seus pais, ele se batizou em 1984 na Igreja Adventista do Sétimo Dia. De toda forma, a gente pode observar assim ao longo da história dele, né, a vontade de aprender a palavra de Deus, que é uma marca dele e que continua sendo até hoje, porque ele aprende e ensina. E eu sou aluna dele, do curso A Bíblia Comentada, né, que ele criou para financiar o primeiro museu, né, arqueológico da América Latina. Mais um sonho realizado por ele agora há pouco tempo, porque ele acabou de inaugurar isso. E é com ele que eu tenho aprendido muito através de um método com aulas semanais. E eu, assim, agradeço ao professor Rodrigo Silva todos os ensinamentos, o respeito por todos os mais de 30 mil alunos, sem fazer acepção de pessoas, nos motivando a conhecer cada vez mais a Bíblia através da arqueologia, nos oferecendo assim contexto à luz da verdade, nos ensinando a filosofia de cada época dos escritos, né, para que possamos aprofundar a história dos tempos que viveram e que os textos bíblicos foram escritos, né? E com a visão de arqueólogo que ele tem, ele nos mostra também, nos apresenta provas materiais, nos informando o que realmente aconteceu e o que a arqueologia vem produzindo até hoje, né? Eu oro a Deus em nome de Jesus para que este homem possa assim receber cada vez mais sabedoria diretamente da fonte, para que ele, juntamente com a sua parceira e esposa Laura, possam assim juntos viajar cada vez mais para Israel, por todo o Oriente Médio, e nos abençoar cada vez mais com o que Deus, sabe, está entregando para ele, né? E que ele está sempre compartilhando conosco. Então, eu não poderia chegar assim quase ao final desse ano em que eu trouxe assim diversas personalidades e pessoas influentes que passaram a fazer parte do rol de brilhantes imortais, sem citar este homem que tem assim cumprido fielmente a comissão que Deus nos deu, ide por todo, sabe, por toda a terra, levando o Evangelho. E ele tem feito isso de uma forma fantástica. Por isso que ele é um homem que merece destaque, porque ele estudou, ele trabalhou e alcançou o seu lugar com muita propriedade, muita determinação, para mostrar que nós somos seres humanos, independente da nossa cor, da nossa etnia, do nosso status social, econômico. E eu quero parabenizar o professor Dr. Rodrigo Silva, porque ele é um exemplo de um homem mais do que vencedor. Como você sabe, eu sou muito pequenininha nas redes sociais, né? O meu canal do YouTube é quase nada, mas eu gostaria muito que esse vídeo chegasse a ele com o meu abraço, com o meu carinho. Mas eu tenho certeza que no dia que eu tiver a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, eu vou pedir licença para Laura e vou abraçá-lo e dizer: professor, Deus exagerou na sua vida em amor e sabedoria. Obrigada por existir, porque você tem impactado a vida de muitas pessoas. Gratidão, Dr. Rodrigo Silva, meu professor. Eu não perco os vídeos dele, e agora com essa onda de podcast, né? Ele tem sido assim convidado para fazer vários podcasts com muitas pessoas, e o sucesso é garantido. E como eu sempre faço, eu vou deixar aqui algumas frases com esse homem fora de série que diz o seguinte: sem humildade não há grandeza. O maior argumento para o ateísmo são os crentes. Certíssimo, né? A primeira mensagem que eu tenho da minha fé sou eu mesmo. A única coisa que eu peço a Deus é que eu não atrapalhe alguém de conhecê-lo. Uau, isso é muito profundo. Quantos líderes espirituais mais atrapalham, né, do que ajudam, né? Eu acho que
que a gente ganha muito mais os jovens, as crianças e as pessoas enaltecendo a verdade do que apontando somente o erro. Dá para discordar com classe, com educação. Não confunda um sorriso com felicidade, porque o sorriso é uma expressão facial. Felicidade é um status do espírito. O ateu nega a autoria de Deus ou a caricatura que nós apresentamos hoje em dia? Outra para a gente pensar e refletir, né? Essas são algumas das frases do Dr. Rodrigo Silva, e ele também é autor dos livros O Ceticismo da Fé e a Bíblia, de Aleph a Ômega, que eu tenho, né? E também da Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, 3 livros. Eu já falei que ele é apresentador do programa de evidência da TV Novo Tempo, mas eu ainda não falei que ele é consultor histórico da TV Record. E ele ajuda a pontuar os fatos históricos nas novelas bíblicas. Então, siga ele no Instagram, Rodrigo Silva Arqueologia, e também no YouTube, porque eu tenho certeza que o seu conhecimento vai, assim, se ampliar e muito. E agora, como eu sempre faço, eu vou terminar o episódio com uma frase também de uma pessoa mega especial. E dessa vez é de uma amiga que eu chamo de Quântica Estelar. Ela é a Doni Menezes. E sem saber de quem eu estaria falando, ela compartilhou hoje comigo a seguinte frase: inteligência emocional, intelectual, perdão, volta. Inteligência intelectual é aquela que vem do intelecto, da mente. Inteligência emocional é aquela que vem do coração, diretamente do Criador. E aí? Gostou? Pois é. Então eu deixo aqui um beijo no coração da minha amiga e deixo outro para você. E não perca o próximo episódio. Está terminando o ano e eu quero deixar todos os 52 episódios kits conforme eu prometi. Tá bom? Até lá. Tchau.